Vou de férias com o meu namorado e não me importo com o que pensas. Anunciou a minha esposa com arrogância, então respondi calmamente: perfeito, porque cancelei todos os teus cartões esta manhã. Entrou imediatamente em pânico. Deixa eu te contar como descobri que a vida que eu achava que estava vivendo era apenas uma encenação elaborada. Há 3 anos, casei com Gabriela Mendes no que parecia ser o casamento perfeito em Madrid. Eu sou o Carlos, 32 anos, trabalho como arquiteto paisagista numa empresa decente no centro da cidade, e naquela época eu realmente acreditava que tinha ganhado na loteria. Gabriela tinha 33, inteligente pra caramba. Costumava trabalhar numa empresa de arquitetura antes de nos casarmos. Ela tomou a decisão de deixar a carreira e se tornar dona de casa. Disse que queria focar em construir a nossa vida juntos, talvez formar uma família. Eu apoiei completamente. Diabos, eu tinha orgulho disso. Ali estava essa mulher brilhante e capaz que escolheu canalizar toda aquela energia para nós, para transformar nossa casa num lar. E ela era incrível nisso. Nossa casa estava sempre impecável, o jantar sempre pronto quando eu chegava do trabalho, e ela parecia genuinamente feliz fazendo tudo isso. Ela me recebia na porta com aquele sorriso radiante, perguntava sobre o meu dia, ouvia cada detalhe sobre qualquer projeto que eu estivesse tocando. Ela me fazia sentir como a pessoa mais importante do mundo. Começamos a tentar ter um bebê praticamente de imediato. E quando não aconteceu logo, Gabriela se jogou ainda mais fundo em aperfeiçoar todo o resto. Passava horas pesquisando receitas, redecorando cômodos, planejando pequenas viagens de fim de semana para nós. Eu achava que era o cara mais sortudo do mundo. Gabriela apoiava tudo que eu fazia. Quando eu tinha que trabalhar até tarde num grande projeto comercial, ela me mandava mensagens tipo: fica tranquilo, amor, eu sei como isso é importante para ti, ou não te preocupes com o jantar, vou manter aquecido. Quando os caras do trabalho queriam tomar uma cerveja depois de uma semana puxada, ela praticamente me empurrava para fora de casa. Vai te divertir, ela dizia. Trabalhas tanto, mereces isso. Eu achava que tinha casado com uma santa. Olhando para trás agora, percebo como tudo era perfeitamente orquestrado. Como cada gesto era calculado para me dar exatamente o que eu achava que queria enquanto ela construía a vida secreta nas sombras que eu nem sabia que existiam. Por quase 2 anos, essa foi a nossa rotina. Eu trabalhava, às vezes puxando semanas de 60 horas durante a época mais movimentada, e Gabriela segurava as pontas em casa. Tínhamos essas noites tranquilas juntos, vendo Netflix, falando sobre o nosso futuro, sobre os filhos que teríamos um dia, sobre talvez comprar uma casa maior com mais terreno para eu poder realmente mostrar minhas habilidades de paisagismo no nosso próprio quintal. Ela se aconchegava do meu lado no sofá e eu pensava: é isso, é assim que a felicidade se parece. Mas então, coisas sutis começaram a mudar. Pequenas coisas que eu notava mas não queria reconhecer porque não se encaixavam na narrativa que eu tinha construído na minha cabeça. Gabriela mudou todas as suas senhas. De repente o telefone dela, que costumava ficar aberto no balcão da cozinha, estava sempre virado para baixo e sempre com ela. Quando eu pedia para usar para pesquisar alguma coisa, ela tinha esse lampejo breve de pânico antes de dar uma risadinha e dizer que o dela estava sem bateria mesmo: usa o meu. Ela começou a comprar lingerie nova, coisas caras de boutiques que eu nunca tinha ouvido falar, mas de alguma forma nunca apareciam durante os nossos momentos íntimos cada vez mais raros. Desenvolveu essa obsessão súbita com produtos de skincare, do tipo que custava mais que a prestação mensal do meu carro, e começou a falar sobre autocuidado e investir em si mesma. Quando eu brincava sobre de onde vinha todo esse interesse novo, ela me dava aquele sorriso paciente e dizia algo sobre querer ficar bonita para mim, sobre estar tentando aumentar a autoestima durante esse período difícil de tentar engravidar. Tudo soava razoável na superfície, mas algo no meu estômago estava começando a se contorcer. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra. Eu deveria ir direto para casa depois do trabalho, mas Luciana, uma das minhas colegas, mencionou esse jantar improvisado com alguns clientes que estavam na cidade. Boa oportunidade de networking, ela disse, e eu sabia que ela estava certa. Mandei mensagem para Gabriela: oi amor, fui puxado para um jantar com clientes. Vou chegar tarde, não me esperes. A resposta dela veio em minutos: sem problema nenhum. Diverte-te, aproveita. Amo-te coração vermelho, resposta perfeita de esposa solidária, como sempre.
O jantar demorou mais que o esperado. Boa conversa sobre um possível projeto grande, o tipo de coisa que podia realmente avançar a minha carreira. Eu estava me sentindo ótimo quando finalmente saí do restaurante por volta das 10h30, caminhando de volta ao meu carro estacionado perto da Gran Via. O centro de Madrid estava vivo como sempre, turistas e locais se misturando, música saindo de cada porta. Eu estava pensando em como Gabriela ficaria animada quando eu contasse sobre o possível contrato novo, como ela ficaria orgulhosa de mim. Foi quando eu os vi. No início, não processei o que estava vendo. Ali, debaixo de um poste de luz na esquina da Gran Via com a Calle de Alcalá, estava minha esposa. Mas ela não estava sozinha. Gabriela estava de mãos dadas com um homem que eu nunca tinha visto, rindo de algo que ele tinha dito, a cabeça jogada para trás daquele jeito que costumava ser reservado para mim. Eles não estavam tentando se esconder. Estavam ali no aberto, a mão dela na dele, parecendo para todo mundo como um casal apaixonado. Eu parei de andar. As pessoas fluíam ao meu redor na calçada, mas eu não conseguia me mexer. Assisti enquanto ele se inclinou e sussurrou algo no ouvido dela, assisti enquanto ela sorriu aquele sorriso que eu achava que me pertencia, assisti enquanto eles se afastaram juntos, o braço dela agora entrelaçado no dele, caminhando em direção ao estacionamento onde eu sabia que ela tinha deixado o carro. O mesmo carro que ela dirigia para casa para mim todas as noites há 3 anos, o mesmo carro que ela usava para fazer compras e visitar amigas e manter a vida que tínhamos construído juntos. Exceto que, aparentemente, ela também estava usando para isso. Fiquei ali por não sei quanto tempo, processando o que tinha acabado de ver, tentando fazer sentido no contexto da mensagem que tinha recebido apenas algumas horas antes, as palavras doces e solidárias da mulher que deveria estar em casa me esperando. A mulher que, em vez disso, estava caminhando de mãos dadas com outro homem pelo coração da nossa cidade, vivendo alguma outra vida que eu nem sabia que existia. Bem, vou te contar tudo desde o início de como comecei a investigar. Voltei para casa naquela noite e Gabriela estava lá, já de pijama, assistindo televisão no sofá como se nada tivesse acontecido. Como foi o jantar, amor? Ela perguntou com aquela voz doce de sempre. Eu menti e disse que foi bom, que tinha potencial para novos negócios. Ela sorriu e disse que estava orgulhosa de mim. Eu fui para o banho e fiquei ali debaixo da água quente tentando processar o que tinha visto, tentando encontrar alguma explicação que não fosse a óbvia. Talvez fosse um primo distante, um amigo da família, qualquer coisa. Mas no fundo eu sabia. A maneira como eles estavam juntos, a intimidade, o jeito como ela sorria para ele, não era nada fraternal. Nos dias seguintes, comecei a observar Gabriela com outros olhos, mantendo uma fachada de normalidade enquanto prestava atenção em cada detalhe. Ela continuava sendo a esposa perfeita na superfície, mas agora eu via as inconsistências. As idas ao supermercado que demoravam 3 horas. Os telefonemas que ela atendia no quarto com a porta fechada. O jeito como ela checava o telefone constantemente, sempre sorrindo para a tela. Uma manhã, enquanto ela estava no banho, o telefone dela ficou desbloqueado na mesinha de cabeceira. Meu coração disparou. Eu sabia que estava prestes a cruzar uma linha, mas já não conseguia mais viver na incerteza. Peguei o telefone e abri as mensagens. O que encontrei me destruiu completamente. Havia meses e meses de conversas com alguém chamado Marco Silva. Mensagens íntimas, fotos de quartos de hotel, planos para comemorar nosso 1º ano e meio juntos. 1 ano e meio. Enquanto eu achava que estávamos construindo nosso futuro, ela estava vivendo uma vida completamente diferente com outro homem. As mensagens eram devastadoras na sua intimidade. Mal posso esperar para te ver hoje, meu amor. Ontem à noite foi perfeito, como sempre. Carlos trabalha até tarde novamente, temos a noite toda. Meu nome aparecia nas mensagens deles como uma piada cruel, uma inconveniência menor nos planos românticos deles. Descobri que ela usava o nosso dinheiro conjunto para pagar hotéis, jantares, presentes para ele. Enquanto eu pensava que ela estava sendo econômica e cuidadosa com as nossas finanças, ela estava financiando um relacionamento paralelo. As visitas à amiga Camila eram viagens românticas com Marcos. Os dias de spa que ela mencionava casualmente eram encontros em resorts de luxo. Cada mentira estava documentada ali, cada traição carimbada com data e hora. Eu fotografei tudo. Não sei porquê,
Talvez instinto de sobrevivência, mas alguma parte de mim já sabia que ia precisar dessas provas. Quando ouvi a água do chuveiro parar, coloquei o telefone exatamente onde estava e fui fazer café como se nada tivesse acontecido. Gabriela saiu do banho radiante, me deu um beijo no rosto e disse que ia passar o dia organizando a casa. Vou visitar a Camila no fim de semana, ela mencionou casualmente enquanto tomava o café. Ela está passando por um momento difícil e precisa de uma amiga. Eu só assenti e disse que achava uma boa ideia. Por dentro, estava calculando friamente os meus próximos passos. Quando Gabriela anunciou mais uma viagem para visitar Camila, eu pedi folga no trabalho. Tinha que ter certeza absoluta antes de fazer qualquer movimento. Contratei um investigador privado chamado Rodrigo, expliquei a situação e pedi para ele documentar as atividades dela durante o fim de semana. Só quero ter certeza, eu disse a ele, preciso de provas concretas. Rodrigo era profissional, discreto, disse que entendia perfeitamente e que ia me dar todas as evidências necessárias. Na sexta-feira, Gabriela saiu de casa com uma mala pequena, me deu um beijo de despedida e disse que voltaria no domingo à noite. Vai ser bom para mim ter um tempo com uma amiga, ela disse. Às vezes uma mulher precisa disso, sabes? Eu concordei e disse que esperava que ela se divertisse. 2 horas depois, Rodrigo me mandou mensagem, confirmado. Ela está se dirigindo para um resort de spa a 1 hora da cidade. Não está sozinha. As fotos chegaram ao longo do fim de semana. Gabriela e Marcos caminhando de mãos dadas pelos jardins do resort. Eles compartilhando refeições românticas. Entrando e saindo do mesmo quarto. Cada imagem era uma punhalada, mas também me dava a clareza que eu precisava. Este não era um caso isolado, um momento de fraqueza. Era um relacionamento completo, construído sobre as mentiras que ela me contava todos os dias. Meu choque inicial se transformou em algo muito mais frio e calculado. Eu finalmente entendi a extensão da traição dela, e agora precisava decidir o que fazer com essa informação. A minha estratégia de vingança se desenrolou de forma sistemática enquanto eu expunha as mentiras de Gabriela mantendo controle total sobre a situação. Primeiro, investiguei quem era este Marcos Silva. Descobri que ele era um executivo de software de 42 anos, casado, com 2 filhos. A ironia era amarga. Enquanto Gabriela destruía o nosso casamento, ela também estava a destruir o dele. Enquanto ela estava no resort com Marcos, liguei para o banco e cancelei o cartão de crédito conjunto dela. Expliquei que tinha sido roubado e precisava de um novo. Algumas horas depois, recebi uma chamada desesperada dela. Carlos, o meu cartão não está funcionando. Deve ser algum problema técnico. Podes transferir-me algum dinheiro urgentemente? A voz dela estava cheia de pânico, mas ela ainda tentava manter a farsa. Onde estás exatamente? Perguntei, fingindo preocupação. Na casa da Camila, como te disse, ela respondeu rapidamente. Mas ela não tem dinheiro para me emprestar e eu preciso pagar a conta do hotel, quero dizer, algumas coisas aqui. Hotel. Ela tinha se denunciado sem perceber. Que hotel, Gabriela? Pensava que estavas na casa da Camila. Silêncio do outro lado. Depois, uma risada nervosa. Desculpa, estou confusa. Camila e eu decidimos ficar num hotel para relaxar, sabes? Um fim de semana de meninas. Mais mentiras sobre mentiras. Claro, eu disse calmamente. Vou transferir o dinheiro agora. Mas não transferi. Em vez disso, usei esse tempo para executar a fase seguinte do meu plano. Já tinha mudado secretamente as minhas coisas mais importantes para um depósito alugado e preparado os papéis do divórcio com a advogada Adriana Costa, incluindo todas as evidências extensas da infidelidade dela. Quando saí do apartamento na sexta-feira, deixei apenas um bilhete na mesa da cozinha, não sou o idiota que pensaste que eu era. Depois, fui atrás da esposa de Marcos. Descobri que Helena Silva frequentava um estúdio de yoga no bairro Salamanca. Esperei por ela na saída da aula de sábado de manhã. Helena, chamei quando ela saiu. Ela virou-se, confusa, mas não assustada. Sou Carlos Mendes, marido de Gabriela. Temos que conversar. A expressão dela mudou imediatamente. Ela sabia. De alguma forma, ela já suspeitava. Conduzi-a para uma cafetaria próxima e coloquei uma pasta na mesa entre nós.
Lamento ter que ser eu a contar-te isto, disse calmamente, mas o teu marido está tendo um caso com a minha esposa há 1 ano e meio. Abri a pasta e mostrei as fotografias, as mensagens, todas as evidências que Rodrigo tinha recolhido. Helena olhou para tudo em silêncio, as mãos tremendo ligeiramente. Finalmente, ela levantou os olhos para mim. Eu sabia que algo estava errado, disse ela, a voz baixa mas firme. Obrigada por me dares a verdade. Ela pegou as fotografias, guardou na bolsa e estendeu a mão para me apertar. Não sei como te agradecer por isto. 2 horas depois, Helena tinha saído de casa com os filhos. Quando Gabriela finalmente conseguiu voltar para casa no domingo à noite, depois de eu ter transferido o dinheiro na última hora para não levantar suspeitas desnecessárias, encontrou o apartamento vazio e o bilhete. O telefone dela não parou de tocar. Chamadas, mensagens de voz, mensagens de texto. Todas desesperadas, todas tentando entender o que tinha acontecido. Eu não respondia nenhuma. Finalmente, ela conseguiu falar comigo na segunda-feira. Carlos, por favor, precisamos conversar. Não entendo o que se passa. A voz dela estava quebrada, mas eu mantive-me frio e distante. Entendo perfeitamente, Gabriela. Sei sobre Marcos. Sei sobre as viagens. Sei sobre tudo. Silêncio. Depois, soluços. Como descobriste? Isso não importa, respondi. O que importa é que documentei tudo. Cada mentira, cada traição, cada euro que gastaste do nosso dinheiro em hotéis com ele. Mais silêncio. Os papéis do divórcio já estão prontos. Podes contactar a minha advogada. O mundo de Gabriela desmoronou completamente quando as consequências totais das suas ações se materializaram. Ela perdeu o casamento, perspectivas de emprego, relacionamentos familiares e posição social quando Helena expôs publicamente o caso nas redes sociais. Helena não poupou detalhes na sua publicação, nomeando Gabriela especificamente e partilhando algumas das evidências fotográficas que eu tinha fornecido. A publicação foi partilhada centenas de vezes em questão de horas. Colegas antigos de Gabriela, amigos da família, vizinhos, todos ficaram sabendo exatamente que tipo de pessoa ela realmente era por trás da fachada perfeita. O pai dela, Alberto, ligou-me diretamente para pedir desculpas pelo comportamento da filha. Eu queria melhor que isso, ele disse, a voz pesada de vergonha. Não posso justificar o que ela fez. Até a própria Camila, a suposta melhor amiga que servirá de álibi durante meses, cortou relações com Gabriela quando descobriu como seu nome tinha sido usado para encobrir traições. Durante a mediação do divórcio, as tentativas de Gabriela de alegar negligência emocional foram sistematicamente desmontadas pelas evidências documentadas do seu engano sustentado e uso indevido financeiro. Adriana, a minha advogada, foi implacável. Vossa Excelência, ela disse ao mediador, o meu cliente tem documentação completa de um relacionamento extraconjugal que durou 18 meses, durante o qual a requerida usou recursos conjugais para financiar a sua infidelidade enquanto deliberadamente enganava o meu cliente sobre as suas atividades. Gabriela estava ali sentada com o seu advogado, tentando parecer composta, mas eu via o desespero nos olhos dela. Ela não recebeu pensão alimentícia nem divisão de bens, saindo apenas com os seus pertences pessoais de uma vida que tinha sistematicamente destruído. O apartamento, as poupanças, tudo ficou comigo. A justiça havia sido feita, mas de forma estranha, não me sentia triunfante. Apenas vazio. Algumas semanas depois, recebi uma carta de Helena agradecendo-me por lhe ter dado a verdade de que ela precisava para reconstruir a sua vida. Marcos está a viver num apartamento pequeno perto do escritório, ela escreveu. Os miúdos e eu estamos bem. Estamos a começar de novo, e é libertador saber que não tenho que fingir mais que não vejo os sinais. Ler isso foi a primeira vez em meses que senti algo parecido com satisfação real. Não era sobre vingança, era sobre verdade, sobre pessoas honestas não serem feitas de idiotas por aqueles que escolhem viver mentiras. À medida que os meses passaram, comecei genuinamente a curar através de terapia, exercício, ensino de algumas aulas de paisagismo numa escola técnica, e eventualmente conheci Luna, uma barista numa cafetaria perto do trabalho. Ela representava a possibilidade de conexão honesta sem a minha história dolorosa. Era refrescante conhecer alguém que não sabia nada sobre Gabriela, sobre a traição, sobre todo o drama.
Alguém que me via simplesmente como Carlos, não como o cara que foi traído. Luna tinha essa risada genuína e falava sobre as suas paixões, fotografia, viagens, livros, sem pretensão ou agenda escondida. Conversas com ela eram simples, honestas, sem camadas de significado oculto que eu tivesse que decifrar. Pela primeira vez em muito tempo, conseguia relaxar completamente na companhia de outra pessoa. Não significa que estava pronto para outro relacionamento sério, ainda estava processando 3 anos de mentiras, mas Luna mostrou-me que nem todas as pessoas são como Gabriela. Algumas pessoas realmente são quem dizem ser. O e-mail final de Gabriela chegou no outono, admitindo derrota e anunciando a sua partida da cidade. Sei que nunca me vais perdoar, ela escreveu, e entendo por quê. Estraguei tudo e não há como voltar atrás. Vou para Barcelona tentar recomeçar. Espero que encontres a felicidade que mereces. Era a primeira coisa honesta que ela me dizia em anos. Não respondi. Não havia nada para dizer. A vida seguiu em frente, mais limpa, mais simples, construída sobre verdades em vez de mentiras elaboradas. Às vezes encontro-me grato pela noite em que a vi na Gran Via. Se não fosse por aquele momento de clareza acidental, podia ter passado anos a mais vivendo numa ilusão, desperdiçando ainda mais tempo com alguém que via o nosso casamento como uma conveniência em vez de um compromisso. A verdade dói, mas a mentira dói muito mais a longo prazo. Agora, quando acordo de manhã, sei exatamente quem sou e onde estou na vida. Isso vale tudo.